59. Leucrócota, o Lobo da Noite. Janeiro de 1817. Numa manhã de meados de janeiro, o Dr. Gracedieu pôs os pés para fora de casa e deteve-se um instante para ajustar as luvas. Ao erguer os olhos, por acaso notou um homenzinho que se resguardava do vento na entrada da casa em frente. Todas as entradas das casas de Veneza são pitorescas, como às vezes também o são as pessoas que diante delas se detêm. O sujeito era bastante pequeno e, a despeito de sua evidente pobreza, parecia amaneirado em alto grau. Trajava roupa surrada em extremo e de aspecto andrajoso, mas tentara melhorá-la ao lustrar tudo o que podia ser lustrado e ao escovar tudo o que não podia, branquear as luvas velhas e amarelecidas, com tanto talco que deixara pequenas impressões digitais na porta ao lado dele. À primeira vista, parecia usar os artigos próprios de um peralvilho, a saber, uma comprida corrente de relógio, um feixe de selos de relógio e um loranhão. Mas uma observação mais atenta revelava que não havia corrente de relógio, sim apenas uma fita dourada berrante que ele meticulosamente ajeitara para que pendesse de uma casa de botão. Da mesma forma, verificava-se que não se tratava de selos de relógio, era um feixe de corações de latão, cruzes e talismãs da Virgem Maria, o tipo de bugiganga que vendedores ambulantes italianos comerciavam por 1 ou 2 francos. Mas o lorgnão era o melhor de tudo, pois não há peralvilho e dandy que não adorem lorgnões. Usam-no para observar furtivamente os que lhes são menos modernos. Possivelmente, o pequeno e curioso homem sentia-se desnudo e sem um. Por isso pendurara em seu lugar uma enorme colher de cozinha. O Dr. Gracedieu atentou para essas excentricidades, pensando poder com elas entreter um amigo, mas se lembrou de que seu único amigo na cidade era Strange, e Strange já não ligava para essas coisas. De repente, o homenzinho saiu da entrada e andou em direção ao Dr. Gracedieu. Inclinou a cabeça de lado e disse em inglês: "O senhor é o Dr. Greyfield?" Surpreso por ser abordado, o Dr. Gracedieu não respondeu de imediato. "O senhor é o Dr. Greyfield, o amigo do mago?" "Sim", respondeu o Dr. Gracedieu, num tom de assombro. "Mas meu nome é Gracedieu, senhor, não Greyfield." "Mil perdões, caro doutor. Algum estúpido informou-me seu nome erroneamente. Isso me deixa deveras envergonhado. O senhor é, garanto-lhe, a última pessoa no mundo a quem desejaria ofender. Meu respeito pela profissão médica não tem limites. E agora aí está o senhor com toda a dignidade de cataplasmas e auscultações a se perguntar quem é essa criatura estranha que ousa se dirigir a mim na rua como se fosse eu uma pessoa comum." "Mil perdões, caro doutor. Algum estúpido informou-me seu nome erroneamente. Isso me deixa deveras envergonhado. O senhor é, garanto-lhe, a última pessoa no mundo a quem desejaria ofender. Meu respeito pela profissão médica não tem limites. E agora aí está o senhor, com toda a dignidade de cataplasmas e auscultações, a se perguntar quem é esta criatura estranha que ousa se dirigir a mim na rua como se fosse eu, uma pessoa comum. Permita-me que me apresente. Vim de Londres a pedido de amigos de Mr. Strange que, quando souberam do quanto seu juízo se desarranjou, ficaram num estado de ansiedade que tomaram a liberdade de me enviar para descobrir como ele está." Fez o Dr. Gracedieu. "Sinceramente, eu esperava deles uma ansiedade maior. Escrevi-lhes pela primeira vez em início de dezembro. Há 6 semanas, senhor. 6 semanas. Exato, impressionante, não é? São as criaturas mais ociosas do mundo, pensam só no que lhes convém, enquanto o senhor continua aqui em Veneza, o único verdadeiro amigo do mago." Fez uma pausa. "Isso é correto, não é?" Perguntou num tom de voz bem diferente. "O senhor é seu único amigo?" "Bem, Lord Byron", começou o Dr. Gracedieu. "Byron!" exclamou o homenzinho. "Mesmo? Minha nossa! Louco e amigo de Lord Byron?" Deu a impressão de que não sabia o que era pior.
Ah, meu caro Dr. Greystill, tenho mil perguntas a lhe fazer. Podemos conversar privadamente em algum lugar? A porta do Dr. Greystill estava bem atrás deles, mas a antipatia do médico pelo homenzinho aumentava a cada instante. Por mais ansioso que estivesse para ajudar Strange e seus amigos, não tinha vontade de convidar o sujeito a entrar, de forma que resmungou que aquele mo- naquele momento o criado se encontrava na cidade às voltas com uma pequena incumbência. Havia um café algumas ruas adiante, por que não se dirigirem para lá? O homenzinho foi todo aquiescência e sorrisos. Andaram rumo ao café. O caminho seguia pela beira de um canal. O homenzinho estava à direita do Dr. Greystill, bem próximo da água. Enquanto falava com o médico, olhava em volta. Os olhos do Dr. Greystill de repente se desviaram para o canal, de onde ele viu surgir de repente uma onda. Uma única onda. Isso era em si mesmo singular, mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. A onda correu em direção a eles, elevou-se sobre a borda da pedra do canal e, ao fazê-lo, mudou de forma. Dedos de água estenderam-se na direção do pé do homenzinho, como se tentasse puxá-lo. Assim que a água tocou, ele recuou, soltando uma imprecação, mas aparentemente sem notar que algo de incomum ocorrera. E o Dr. Greystill nada disse sobre o que vira. O interior do café era um acolhedor refúgio do ar frio e úmido de janeiro. Estava aquecido e esfumaçado, um tanto escuro talvez, mas com uma penumbra confortadora. As paredes e o teto pintados de marrom haviam escurecido sob a ação do tempo e da fumaça de tabaco, mas também eram animados pelo brilho das garrafas de vinho, pelo fulgor dos canecos de peltre e pela cintilação dos objetos de cerâmica extremamente lustrosos e dos espelhos de moldura dourada. Um spaniel molhado e indolente estava deitado no piso de ladrilhos, defronte à estufa, sacudiu a cabeça e espirrou quando a ponta da bengala do Dr. Greystill por acaso esbarrou em sua orelha. Devo alertá-lo, disse o Dr. Greystill depois que o garçom lhes levou café e conhaque, de que na cidade circulam todo tipo de boatos sobre Mr. Strange. Falam que ele invocou bruxas e que, com o fogo, gerou um criado pessoal. O senhor saberá não se guiar por tais disparates, mas é bom que se prepare. O senhor verá que ele mudou de forma lamentável. Seria tolo ignorar isso, mas no íntimo ele ainda é o mesmo. Todas as suas excelentes qualidades, todos os seus méritos permanecem intactos. Disso não duvido. Mesmo? Mas diga-me, é verdade que ele comeu os sapatos? É verdade que transformou várias pessoas em vidro e depois as apedrejou? Comeu os sapatos? Exclamou o Dr. Greystill. Quem lhe contou isso? Ah, várias pessoas. Mrs. Kendall Blair, Lord Pope, Sir Galahad Dennehy, Miss Underhills. Depressa o homenzinho pôs-se a repetir de memória uma longa lista de nomes de damas e cavalheiros ingleses, irlandeses e escoceses que naqueles dias residiam em Veneza e nas cidades vizinhas. O Dr. Greystill estava perplexo, porque teriam os amigos de Strange consultado tais pessoas em vez de ele mesmo? Mas não ouviu o que acabei de dizer? É justamente desse tipo absurdo de disparate que estou falando. Mas não ouviu o que acabei de dizer? É justamente desse tipo de absurdo de disparate que estou falando. O homenzinho riu divertidamente. Paciência, paciência, meu caro doutor. Não tenho sua inteligência enquanto o senhor afiava com anatomia e química, a minha definhava na ociosidade. Disparou a falar que jamais se dedicará a um curso de estudos regular, que os professores perderam todas as esperanças nele e que seus talentos não se encontravam de modo algum nessa direção. Mas o Dr. Greystill já não se dava ao trabalho de escutá-lo. Refletia. Ocorreu-lhe que ainda momentos antes o homenzinho lhe pedira permissão para se apresentar, porém de alguma forma deixara de fazê-lo. O Dr. Greystill estava prestes a lhe perguntar o nome, quando o outro fez uma pergunta que lhe varreu tudo o mais da cabeça. O senhor tem uma filha, não tem? Como? O homenzinho, aparentemente pensando que o Dr. Greystill era surdo, repetiu a pergunta, elevando um pouco o tom de voz. Sim, tenho, mas... E, e dizem que o senhor a mandou para fora da cidade? Dizem? Quem diz isso? Com o que minha filha tem a ver, afinal? Ah, é só que dizem que ela partiu imediatamente depois de um mago ter enlouquecido. Isso parece mostrar seu receio de que algo de ruim aconteça a ela.
Suponho que o senhor soube disso por intermédio de Mrs. Kendall Blair e de outros, disse o Dr. Greystill. Eles não passam de um bando de tolos. Ah, acho muito provável, mas o senhor mandou sua filha para outro lugar? O Dr. Greystill permaneceu calado. O homenzinho inclinou a cabeça primeiro para o lado, depois para o outro, sorriu o sorriso de alguém que conhece um segredo e que se prepara para, com ele, pasmar o mundo. O senhor deve saber, claro, disse, que Strange matou a esposa. O quê? O Dr. Greystill permaneceu um momento em silêncio, em seguida explodiu numa espécie de risada. Não acredito! Ah, mas deve acreditar, replicou o homenzinho, inclinando-se para a frente. Seus olhos cintilaram de excitação. Todo mundo sabe. O próprio irmão da dama, um homem muito respeitável, um clérigo, um certo Mr. Woodhope, estava presente quando ela morreu e viu com os próprios olhos. Viu o quê? Todo tipo de circunstâncias suspeitas. A dama foi enfeitiçada, estava totalmente encantada e mal sabia o que tinha feito da manhã à noite. E ninguém conseguiu explicá-lo. Tudo obra do marido. Claro que ele tentará escapar da punição por meio de magia, mas Mr. Norrell, que está destruído, bastante destruído e sentindo piedade pela pobre dama, irá frustrá-lo. Mr. Norrell está resolvido a levar Strange à justiça pelos crimes que cometeu. O Dr. Greystill meneou a cabeça. Nada do que o senhor diz me fará acreditar nesta calúnia. Strange é um homem honrado. Ah, sim, todavia, a prática da magia já destruiu intelectos mais fortes do que o dele. Em mãos erradas, a magia pode resultar na aniquilação de todas as boas qualidades e na ampliação de todas as ruins. Ele desafiou seu mestre, o mais paciente, o mais prudente, o mais nobre, o mais bondoso. O homenzinho, a enfileirar adjetivos, parecia já não se lembrar do que queria dizer. Perturbava-se com o olhar penetrante do Dr. Greystill. Devagar, o médico disse com desprezo. Curioso, o senhor disse ter sido enviado para amigos de Strange, contudo não me revelou quem são esses amigos. E é de certo um tipo de amigo muito peculiar esse que afirma aos quatro ventos que um homem é um assassino. O homenzinho manteve-se calado. Foi talvez Sir Walter Pole? Não, retrucou o homenzinho num tom reflexivo. Não foi Sir Walter. Os discípulos de Mr. Strange, então, escapa-me o nome deles. Acontece a todo mundo, são os homens menos memoráveis de que se tem notícia. Foram eles? Não. Mr. Norrell? O homenzinho permaneceu em silêncio. Qual é o seu nome? Perguntou o Dr. Greystill. O homenzinho inclinou a cabeça de um lado, depois do outro, não vendo, porém, como evitar a pergunta tão direta, respondeu. Drawlight. Ah! Mas que admirável acusador! Sim, de fato, suas afirmações terão enorme influência contra um homem honesto, contra o próprio mago do Duque de Wellington. Christopher Drawlight, famoso em toda a Inglaterra como mentiroso, ladrão e salafrário. Drawlight corou e olhou indignado para o Dr. Greystill, os olhos quase fechados. Pois isso lhe cabe muito bem, sibilou entre dentes. Strange é um homem rico e o senhor pretendia casar sua filha com ele. Onde está a honra disso? Caro doutor, onde está? O Dr. Greystill emitiu um som de exasperação mesclada com ira. Levantou-se da cadeira. Visitarei todas as famílias inglesas em Veneza. Vou adverti-las de que não falem com o senhor. Eu me vou agora. Não lhe desejo bom dia. Não me despeço do senhor. E assim dizendo, jogou algumas moedas sobre a mesa e saiu. A última parte dessa troca de palavras fora estridente e acalorada. Os garçons e os fregueses do café olhavam com curiosidade para Drawlight, sentado sozinho. Ele aguardou até que houvesse pouquíssima possibilidade de encontrar um médico na rua e então também saiu. Enquanto caminhava pelas ruas, a água nos canais se agitava de forma estranha. Ondas surgiam e o seguiam, de quando em quando fazendo pequenos movimentos e incursões a seus pés, para depois se entornar sobre a borda do canal. Mas ele nada notou. O Dr. Greystill cumpriu o prometido. Visitou todas as famílias britânicas na cidade e advertiu-as de que não falassem com Drawlight. Drawlight não se importou, voltou a atenção para criados, garçons e gondolieri.
Sabia por experiência que essa classe de gente muitas vezes estava bem mais a par de uma série de assuntos do que os patrões a quem serviam. E se não estivessem, ora, poderiam corrigir a situação e lhes revelar ele mesmo alguma coisa. Logo, um grande número de pessoas soube que Strange assassinara a esposa, que tentara se casar com Miss Greysteel à força na Catedral de São Marco e só fora impedido pela chegada de uma tropa de soldados austríacos, e que combinara com Lord Byron manterem as futuras esposas e amantes em comum. Drawlight contou todas as mentiras que lhe ocorreram, mas como sua faculdade inventiva era limitada, contentou-se em agarrar a qualquer semi-rumor, a qualquer pensamento semi-formado na cabeça de seus informantes. Um gondolieiro apresentou a esposa de um funkeiro, Mariana Segatti, amante de Byron. Por meio de um intérprete, Drawlight fez-lhe um mundo de elogios e contou segredos escandalosos sobre grandes damas londrinas, as quais assegurou-lhe estavam longe de possuir sua beleza. Ela lhe revelou que, de acordo com Byron, Strange mantinha-se trancado no quarto a beber vinho e conhaque e a lançar encantamentos mágicos. Nada disso era de muito interesse, porém contou a Drawlight o pouco que sabia sobre o mago por meio do poema de Lord Byron, que ele se associou a espíritos malignos, desafiou os deuses e toda a humanidade. Conscienciosamente, Drawlight acrescentou mais essas invenções a seu edifício de mentiras. Mas, de todos os moradores de Veneza, quem Drawlight mais desejava como confidente era Frank. Amargurado com os insultos do Dr. Greysteel, logo decidiu que a melhor vingança seria transformar o criado do médico em traidor. Assim enviou uma carta a Frank em que o convidava a encontrá-lo num pequeno café em São Polo. Um pouco para sua surpresa, Frank aceitou o convite. Frank chegou na hora marcada. Drawlight pediu uma jarra de vinho tinto rascante e encheu 2 copos. Frank, começou com voz macia e insinuante. Conversei com seu patrão outro dia. Creio que sabe. Ele parece ser um velho bastante severo, de modo algum gentil. Espero que esteja satisfeito em sua posição, Frank. Só menciono isso porque um estimado amigo meu, que se chama Lascelles, ainda outro dia dizia como é difícil encontrar bons criados em Londres e que, se alguém o ajudasse a encontrar um, ele se disporia a pagar quase qualquer soma de dinheiro. Hã? Fez Frank. Acha que gostaria de morar em Londres, Frank? Frank desenhou círculos na mesa com um pouco de vinho derramado, como se a refletir. Gostaria, respondeu. Por quê? Continuou Drawlight animadamente. Se pudesse me fazer 1 ou 2 servicinhos, eu poderia falar com meu amigo da sua prestimosidade e com certeza ele logo concluiria que o senhor é um homem que ele procura. Que tipo de serviço seria? Perguntou Frank. Ah, bem, o primeiro é a coisa mais fácil do mundo. De fato, assim que lhe disser o que é, o senhor ficará ansioso por fazê-lo, mesmo que não houvesse recompensa nenhuma. Sabe, Frank, receio que algo de muito horrível aconteça em breve a seu patrão e a filha dele. O mago pretende lhes fazer muito mal. Tentei alertar seu patrão, mas ele é tão teimoso que não me deu ouvidos. Mal consigo dormir pensando nisso. Maldigo minha estupidez por não ter me explicado melhor. Eles, porém, confiam no Sr. Frank. Poderia fazer uma alusão, não a seu patrão, mas à irmã e à filha dele sobre a maldade de Strange e assim preveni-las. Em seguida, Drawlight explicou o assassínio de Arabella Strange e o pacto com Byron para compartilhar suas esposas. Frank aqueceu com a cabeça cautelosamente. Precisamos estar em guarda com o mago, disse Drawlight. Os outros acreditam nas mentiras e nas trapaças dele, em especial seu patrão. Por isso é vital que o senhor e eu recolhamos todas as informações possíveis para podermos revelar ao mundo os planos malignos de Strange. Agora diga-me, Frank, notou alguma coisa, alguma palavra que o mago tenha deixado escapar inadvertidamente? Qualquer coisa que lhe pareceu suspeito? Bem, agora que o senhor menciona, disse Frank, coçando a cabeça, há uma coisa. Mesmo? Não contei a ninguém, nem mesmo ao patrão. Excelente, disse Drawlight, sorrindo. Só que não sei explicar muito bem. É mais fácil mostrá-lo ao senhor.
Claro! Onde vamos? Apenas lá fora. Poderá ver dali. Então Frank e Drawlight saíram e Drawlight olhou em volta. Era a cena veneziana mais comum que se poderia imaginar. Diante deles havia um canal e do outro lado uma igreja amarelo-castanha. Uma criada depenava alguns pombos em frente a uma porta aberta, cujas as penas sujas se espalhavam num círculo esbranquiçado acinzentado diante dela. Por toda parte via-se uma confusão de prédios, estátuas, varais de roupa e vasos de flores, e na distância destacava-se a grande altura, a face suave e absoluta da escuridão. Bom, talvez não exatamente aqui, reconheceu Frank. Os prédios estão bem na frente. Dê uns passos adiante e poderá ver com perfeição. Drawlight deu alguns passos adiante. Aqui? Perguntou, ainda olhando em volta. Sim, bem aí, disse Frank, e o jogou dentro do canal com um pontapé, uma pancada ressoante na água. Frank demorou-se um pouco ainda para gritar algumas ponderações acerca da moral de Drawlight, chamando-o de patife mentiroso e ardiloso, de cão vira-lata, de vilão covarde e maldoso, de víbora, de porco. Esses comentários de certo aliviaram os sentimentos de Frank, mas passaram despercebidos a Drawlight, que, submerso na água, não podia ouvi-los. A água atingira como um golpe, ferroando-lhe o corpo inteiro e deixando-o sem fôlego. Afundou em águas profundas e escuras. Não sabia nadar e tinha certeza de que se afogaria, mas não estava mais do que alguns segundos na água quando se sentiu apanhado por uma forte correnteza e arrastado a grande velocidade. Por algum acaso, a ação da água o levava à superfície de quando em quando, e com isso ele ganhava fôlego. Momento após momento permaneceu num estado do mais abjeto terror, incapaz de se salvar. Uma vez a corrente de água o ergueu e por instantes ele viu o cais iluminado pelo sol, um lugar que não reconheceu. Viu a água branca e espumante bater contra o cais molhando pessoas e casas. Viu o rosto assustado dos venezianos. Percebeu que não fora levado para o mar, como supusera, mas, mesmo então, não lhe ocorreu que a corrente era de algum modo inatural. Por vezes o arrastava com vigor numa direção, por vezes tudo era confuso e ele tinha certeza de seu fim iminente, até que de repente a água pareceu se cansar dele. O movimento cessou de imediato e ele foi atirado contra os degraus de pedra. Estava vagamente ciente do ar frio e dos prédios em volta. Aspirou golfadas de ar que lhe sacudiram e estremeceram o corpo, e justamente quando se tornou mais fácil respirar, vomitou uma enorme quantidade de água fria e salgada. Por muito tempo apenas se deixou ficar ali deitado de olhos fechados, como quem repousa no peito da mulher amada. A cabeça estava completamente vazia. Se algum desejo ainda lhe restasse, era o de simplesmente ficar deitado ali para sempre. Bem mais tarde se deu conta primeiro de que as pedras estavam provavelmente muito sujas e depois que ele estava terrivelmente gelado. Começou a se perguntar por que reinava o silêncio e por que ninguém lhe prestava ajuda. Soergueu-se e abriu os olhos. A escuridão envolvia tudo. Estaria num túnel? No porão? Debaixo da terra? Qualquer uma dessas possibilidades teria sido horrenda, uma vez que ele não fazia a mínima ideia de como chegar ali e de como sairia dali. Então sentiu um vento frio e fraco roçar-lhe o rosto. Ergueu o olhar e viu as estrelas brancas de inverno. Noite. Não, 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 implorou. Encolheu-se nas pedras do cais, a se lamuriar. Os prédios eram escuros e de um silêncio absoluto. As únicas coisas claras e vívidas eram as estrelas. Para Drawlight, as constelações se assemelhavam a gigantescas letras cintilantes de um alfabeto desconhecido. Pelo que lhe era dado conhecer, o mago transformara as estrelas em letras e delas se servia para escrever um encantamento contra ele. Tudo o que via em todas as direções era a noite negra, estrelas e silêncio. Não havia luz nas casas, e se a Drawlight dissessem que era verdade, não havia nenhum morador nelas. A não ser, claro, que o mago estivesse numa das casas.
Com grande relutância, pôs-se de pé e olhou em redor. Perto havia uma pequena ponte. No outro lado dela, uma viela desaparecia entre paredes elevadas de casas escuras. Poderia seguir por aquele caminho ou escolher o calçamento ao longo do canal. Estava crestado pela luz das estrelas e parecia particularmente sinistro e desprotegido. Escolheu a viela e a escuridão, atravessou a ponte e passou entre as casas. Quase de imediato a viela desembocou numa praça. Várias outras vielas levavam para fora da praça. Que direção seguir? Pensou em todas as sombras negras por que teria de passar, em todas as entradas silenciosas. E se nunca mais saísse dali? Sentiu-se fraco e estava morto de medo. Havia uma igreja na praça, mesmo à luz das estrelas. A fachada era monstruosa, inchada de pilares e eriçada de estátuas. Anjos de asas abertas seguravam trombetas junto aos lábios. Uma figura sombria estendia os braços sob um baldaquino de pedra. Rostos cegos fitavam Drawlight de arcos escuros. Como posso saber que o mago não está aqui, não está ali? Pensou. Começou a examinar as estátuas negras uma a uma para ver se reconhecia Jonathan Strange. Uma vez que começara, era difícil parar. Imaginava que se desviasse o olhar por um instante, uma das estátuas se mexeria. Estava quase convencido de que era seguro afastar-se da igreja quando algo lhe chamou a atenção. Uma diminuta irregularidade nas trevas profundas da entrada. Havia algo ou alguém deitado na escada, um homem. Jazia estirado sobre as pedras como se desmaiado, o rosto voltado para baixo, o braço atirado sobre a cabeça. Por vários momentos, mas parecia uma eternidade. Drawlight aguardou para ver o que aconteceria. Nada aconteceu. Ocorreu-lhe então um lampejo. O mago estava morto. Talvez tivesse se matado num gesto de loucura. A sensação de júbilo e alívio foi irresistível. Um arrebatamento riu alto, um som extraordinário, a quebrar todo o silêncio. O vulto escuro na entrada escura não se moveu. Drawlight aproximou-se até se inclinar sobre ele. Não havia som de respiração. Desejaria ter uma bengala para cutucá-lo. De súbito, o vulto se virou. Drawlight soltou um breve grito assustado. Silêncio. Depois... Eu conheço, sussurrou Strange. Drawlight tentou rir, sempre usar o riso como uma forma de aplacar suas vítimas. O riso era confortador, não era? Somos todos amigos, não? Mas tudo que lhe escapou da boca foi um estranho som áspero. Strange se levantou e deu alguns passos em direção a Drawlight. Drawlight recuou. À luz das estrelas, pôde ver o mago com mais clareza. Pôde começar a reconstituir os traços do homem que conhecera. Os pés de Strange estavam descalços, o paletó e a camisa abertos, e de certo fazia dias que não se barbeava. Eu conheço, sussurrou Strange mais uma vez. É, é. Movimentou as mãos no ar vazio como se traçasse símbolos mágicos. É, um leucrócota. Um leu? Repetiu Drawlight. O lobo da noite. Alimenta-se de homens e mulheres. Seu pai era uma hiena e sua mãe uma leoa. O senhor tem corpo de leão. Seus cascos são fendidos. Não consegue olhar atrás de si. Tem um único e longo dente, mas não uma gengiva. Entretanto, pode assumir a forma humana e atrair os homens para si com uma voz humana. Não, não, protestou Drawlight. Queria dizer mais, queria dizer que não era nenhuma dessas coisas, que Strange estava de todo equivocado, mas o terror lhe deixara a boca seca e por demais fraca. Sentia-se incapaz de formular palavras. E agora, disse Strange calmamente, eu devolverei a sua forma apropriada. Ergueu as mãos. Abracadabra! Gritou. Drawlight caiu no chão, berrando sem parar, e Strange desatou numa tal gargalhada louca e sinistra que se dobrou e cambaleou pela praça. Por fim, o medo de um homem e a hilariedade do outro amainaram. Drawlight se deu conta de que não havia sido transformado naquela horrível criatura de pesadelos, e Strange tornou-se mais calmo, quase grave. Leucrocta, sussurrou. Levante-se. Ainda choramingar, Drawlight se pôs de pé.
Deu Crocodile. Por que veio aqui? Não, espere, eu sei por quê. Strange estalou os dedos. Eu o trouxe aqui, deu Crocodile. Diga-me. Por que me espiona? Fiz algum dia segredo de algo? Por que não veio me perguntar? Eu lhe teria contado tudo. Forçaram-me a vir. Lascelles e Norrell. Lascelles saldou-me as dívidas para que eu pudesse sair de King's Bench. 154ª nota. Eu sempre fui seu amigo? Drawlight vacilou um pouco. Parecia improvável que até mesmo um louco acreditasse nisso. Stranger ergueu a cabeça como se lançando a Drawlight um olhar desafiador, mas na escuridão, Drawlight não pôde ver sua expressão. Enlouqueci, Leucrocta, disse entre dentes. Contaram-lhe isso? Bem, é verdade, enlouqueci. E enlouquecerei de novo, mas desde que o senhor chegou a esta cidade eu me privei de determinados encantamentos para que, quando o encontrasse, eu estivesse em perfeito juízo, com minha mente de antes, para que o reconhecesse, para que eu soubesse o que ele queria dizer. Aprendi muito nas trevas, deu Crocta, e uma delas é: não consigo fazer isso sozinho. Trouxe-o aqui para me ajudar. É mesmo? Ainda bem. Farei qualquer coisa. Obrigado, obrigado. Mas enquanto falava, Drawlight se perguntava quanto tempo mais Strange pretenderia retê-lo ali. O pensamento o esmorecia. Qual é? Qual é? Strange dava a impressão de ter dificuldade em agarrar os pensamentos. Arrastou as mãos no ar como se para apanhar algo. Qual é o nome da esposa de Paul? Lady Paul? Sim, mas quero dizer, os outros nomes dela. Emma Winterton? Sim, isso. Emma Winterton. Onde está ela? Agora. Colocaram-na num hospício no condado de York. Deveria ser um grande segredo, mas descobri. Conhecia um homem em King's Bench, cujo filho tinha uma namorada que era costureira e ela sabia de tudo porque foi contratada para fazer as roupas de Lady Paul no condado de York. O condado de York é muito frio. Levaram-na para um lugar chamado Star não sei o quê. Quero dizer, Lady Paul, não a costureira. Star não sei o quê. Espere, vou lhe dizer. Sei o nome, juro. Starcross Hall, no condado de York. Starcross? Conheço esse nome. Sim, conhece, porque o arrendatário é um amigo seu. No passado foi o mago de Newcastle, ou em York, ou numa dessas regiões do norte, mas não sei como ele se chama. Ao que parece, Mr. Norrell fez-lhe uma descortesia uma vez, ou talvez duas, de forma que, quando Lady Paul enlouqueceu, Childermas pensou em reparar um pouco a situação ao recomendá-lo como enfermeiro de hospício a Sir Walter. Fez-se silêncio. Drawlight se perguntava quanto de tudo aquilo Strange teria entendido. A seguir, Strange disse: Emma Winterton não está louca, apenas parece louca. Mas isso é culpa de Norrell. Ele invocou um ser mágico para ressuscitá-la, e em troca deu-lhe todo tipo de direito sobre ela. Esse mesmo ser mágico ameaçou a liberdade do rei da Inglaterra e encantou ao menos 2 outros súditos de Sua Majestade. Um deles, minha própria esposa. Fez uma pausa. Sua primeira tarefa, Leucrocta, é contar a John Childermas o que acabei de lhe dizer e entregar isto nas mãos dele. Strange tirou o objeto do bolso do paletó e o estendeu a Drawlight. Parecia uma pequena caixa, como uma caixinha de rapé, exceto por ser um pouco mais comprida e mais estreita do que costumam ser as caixas de rapé. Drawlight pegou-a e guardou-a no bolso. Strange soltou um longo suspiro. O esforço de falar com coerência pareceu exauri-lo. A segunda tarefa é levar uma mensagem a todos os magos da Inglaterra. Entende? Ah, sim, mas... Mas o quê? Existe apenas um. O quê? Existe apenas um mago, senhor. Agora que o senhor está aqui, resta apenas um mago na Inglaterra. Strange deu a impressão de meditar sobre isso por um momento. Os meus discípulos, disse. Os meus discípulos são magos. Todos os homens e todas as mulheres que desejaram um dia se tornar discípulos de Norrell são magos. Childermas é um, Segundos é outro, Honeyfoot,
os assinantes dos periódicos sobre magia, os membros das antigas sociedades. A Inglaterra está repleta de magos. Há centenas deles, talvez milhares. Norrell recusou, Norrell renegou, Norrell silenciou, mas ainda assim são magos. Diga-lhes isso. Passou a mão pela testa e respirou com dificuldade por um momento. Árvore fala com pedra, pedra com água. Pedra com água. Não é tão difícil como imaginamos. Diga-lhes que leiam o que está escrito no céu. Diga-lhes que indaguem a chuva. Todas as antigas alianças de Jonas Glass ainda valem. Estou enviando mensageiros para lembrar as pedras, o céu e a chuva de suas antigas promessas. Diga-lhes. Porém, mais uma vez, Strange não conseguiu encontrar as palavras que desejava. Desenhou algo no ar com um gesto. Não consigo explicá-lo, disse. Leucrocta, está entendendo? Sim, sim, respondeu Drawlight, embora não tivesse a menor ideia do que Strange falava. Ótimo. Agora repita para mim as mensagens que lhe transmiti. Diga-as de novo. Drawlight repetiu. Longos anos de coleta e reputação de mexericos maldosos sobre conhecidos o haviam habilitado a se lembrar de nomes e fatos. Reproduziu a primeira mensagem perfeitamente, mas a segunda reduziu algumas frases truncadas sobre magos debaixo de chuva contemplando pedras. Vou lhe mostrar, disse Strange, e depois irá entender. Leucrocta, se realizar estas 3 tarefas, não me vingarei do senhor, não lhe farei mal. Entregue estas 3 mensagens e poderá voltar às suas caçadas noturnas, à devoração de homens e mulheres. Obrigado, obrigado, murmurou Drawlight, agradecido, até que se deu conta de algo horrível. 3. Mas o senhor deu-me apenas 2? 3 mensagens, Leucrocta, disse Strange, exausto. Deve entregar 3 mensagens. Sim, mas não me disse qual a terceira? Strange não respondeu. Afastou-se resmungando consigo mesmo. Apesar de todo o terror, Drawlight sentiu o ímpeto de agarrar um mago e sacudi-lo. Poderia tê-lo feito também se acreditasse que serviria para alguma coisa. Lágrimas de comiseração por si mesmo começaram a lhe escorrer pelo rosto. Agora Strange iria matá-lo por não realizar a terceira tarefa. Mas a culpa cabia a ele. Leucrocta, disse Strange, voltando de repente. Traga-me um pouco d'água. Drawlight olhou em volta. No meio da praça havia um poço. Foi até ele e encontrou uma caneca de ferro antiga e horrenda, presa à pedra por uma corrente enferrujada. Empurrou para o lado a tampa do poço, alçou um balde de água e mergulhou nela a caneca. Detestou tocá-la. Curiosamente, depois de tudo o que lhe sucedera no dia, a caneca de ferro era o que mais detestava. Durante toda a sua vida amara coisas belas, mas agora tudo o que o rodeava era horrível. Culpa dos magos. Como os detestava. Senhor, Lord Mago, chamou. Terá de vir aqui para beber? Mostrou a corrente de ferro como forma de explicação. Strange se aproximou, mas não pegou a caneca que lhe fora oferecida. Em vez disso, tirou do bolso um pequeno frasco e o entregou a Drawlight. Pingue 6 gotas na água, disse. Drawlight tirou a rolha. Sua mão tremia tanto que ele temeu derramar tudo no chão. Strange pareceu não notar. Drawlight jogou umas gotas sacudindo o frasco. Strange pegou a caneca e a esvaziou. A caneca caiu de sua mão. Drawlight percebeu, sem saber exatamente como, que Strange estava mudado. Contra o céu estrelado, o vulto negro deu-se de seu corpo, arqueou e a cabeça pendeu. Drawlight se perguntou se estaria embriagado, mas como umas poucas gotas de alguma coisa poderiam embriagar um homem? Ademais, ele não exalava um cheiro forte de bebida alcoólica. Cheirava como quem passa semanas sem se lavar ou as suas roupas, e também havia um outro cheiro, um cheiro que não estava presente momentos antes, um cheiro de velhice e de meia centena de gatos. Drawlight teve uma sensação estranhíssima. Era algo que sentira antes, quando uma magia estava prestes a ocorrer. Portas invisíveis pareciam se abrir ao redor. Ventos sopravam de muito longe, trazendo odores de bosques, charanecas e pântanos. Imagens passavam-lhe pela cabeça de maneira espontânea. As casas em volta já não estavam vazias. Ele enxergava o interior delas, como se as paredes tivessem sido removidas. Cada cômodo escuro continha não exatamente uma pessoa, mas um ser, um espírito mágico. Um continha um fogo, outro uma pedra, outro uma chuva, outro um banho de pássaros, outro uma encosta de colina,
outra uma criatura pequena com pensamentos escuros e flamejantes. Assim por diante. O que serão? Murmurou assombrado. Deu-se conta de que todos os fios de seu cabelo estavam eriçados, como se ele tivesse sido eletrificado. Em seguida, uma sensação diferente se apoderou dele. Era uma sensação semelhante à de cair. Entretanto, ele estava de pé. Era como se sua mente tivesse desmoronado. Achou que estava sobre a encosta de uma colina inglesa. A chuva caía, serpenteava no ar como fantasmas cinzentos. A chuva caiu sobre ele e ele se tornou rarefeito como ela. A chuva levou pensamentos, levou recordações, tudo o que era bom e mal. Ele já não sabia como se chamava, tudo foi levado pelas águas como lama de uma pedra. A chuva o encheu de pensamentos e recordações dela mesma, fios de água prateado cobrindo e encosta da colina como uma renda intrincada, como veias de um braço, esquecendo-se de que era ou sempre fora um homem, transformou-se nos fios de água, penetrou na terra com a chuva, achou que estava sob a terra, sob a Inglaterra, longas eras haviam se passado, o frio e a chuva se infiltravam nele, pedras deslocavam-se dentro dele, no silêncio e na escuridão. Ele se tornou imenso, transformou-se na terra, transformou-se na Inglaterra. Uma estrela olhou para ele e falou com ele. Uma pedra lhe fez uma pergunta e ele respondeu no idioma dela. Um rio se enroscou a seu lado, colinas brotavam de sob seus dedos. Abriu a boca e exalou primavera. Achou que estava no interior de uma moita num bosque escuro no inverno. As árvores estendiam-se sem fim em pilares escuros separados por faixas brancas e finas de luz invernal. Olhou para baixo. Árvores novas introduziam-se nele, cresciam através de seu corpo, pés e mãos. Suas pálpebras já não podiam se fechar porque brotos as atravessavam. Insetos andavam apressados para dentro e para fora de suas orelhas. Aranhas construíam ninhos e teias em sua boca. Ele se deu conta de que estivera enredado no bosque por anos e anos. Conhecia o bosque e o bosque o conhecia. Não se podia mais dizer o que era o bosque e o que era homem. Tudo era silêncio. A neve caiu. Ele gritou. Negrume. Como quem emerge de águas escuras, Drawlight recobrou a razão. Não sabia quem o havia libertado, se Strange, se o bosque ou se a própria Inglaterra. Mas sentiu o desprezo que seu libertador manifestava por ele. Os espíritos antigos se retiraram dele. Os pensadores e as sensações voltaram a ser os próprios de um homem. A lembrança do que vivenciara o deixava tonto e cambaleante. Examinou as mãos e esfregou os locais do corpo em que as árvores o atravessaram. Pareciam perfeitamente intactos, mas estavam doloridos. Lamuriou-se e olhou em redor à procura de Strange. O mago encontrava-se um pouco afastado, agachado junto a uma parede, murmurando magia para si mesmo. Golpeou a parede uma vez. As pedras se abaularam, mudaram de forma, transformaram-se num corvo. O corvo abriu as asas e com um crocito estridente voou em direção ao céu noturno. Golpeou a parede novamente. Outro corvo emergiu dela e alçou o voo. Depois, outro e mais outro, e abundantes e velozes eles se tornaram, até que todas as estrelas foram obliteradas por asas negras. Strange ergueu a mão para dar novos golpes. Lorde Mago, disse Drawlight com voz entrecortada. Não me contou qual é a terceira mensagem? Strange olhou em volta. De súbito agarrou o casaco de Drawlight e o puxou para si. Drawlight sentiu no rosto o mau hálito de Strange e viu pela primeira vez seu rosto. A luz das estrelas brilhava nos olhos ferozes e desvairados, dos quais toda a humanidade e razão haviam desaparecido. Diga Norrell que eu voltarei, disse Strange, entre dentes. Agora vá. Não era necessário repetir a ordem para Drawlight. Ele saiu correndo na escuridão. Parecia que corvos o perseguiam. Ele não os via, mas ouvia o bater de asas e sentia as correntes de ar que elas criavam. A meio caminho de uma ponte emergiu de súbito numa luz ofuscante.
Foi imediatamente cercado pelo som de aves que trinavam e de pessoas que conversavam. Homens e mulheres andavam, conversavam, envolvidos na faina diária. Ali não havia magia terrível nenhuma, somente o mundo cotidiano, o maravilhoso e belo mundo cotidiano. A roupa de Drawlight ainda estava ensopada de água do mar e o ar cruelmente frio. Ele se encontrava numa área da cidade que não reconhecia. Ninguém lhe ofereceu ajuda e por muito tempo andou a esmo, perdido, exaurido. Por fim, deu numa praça que conhecia e pôde voltar à pequena taberna onde alugaram um quarto. Quando lá chegou, estava fraco e trêmulo. Despiu-se e enxagou o corpo para remover o sal o melhor que podia. Depois se deitou na pequena cama. Os 2 dias seguintes passou na cama, com febre. Os sonhos eram horríveis, repletos de escuridão, magia e das longas e frias eras da terra. E durante o tempo todo que dormia, vivia o temor de que ao acordar daria consigo, debaixo da terra ou crucificado por um bosque invernal. No meio do 3º dia, recuperou-se o suficiente para se levantar e ir até o porto. Lá encontrou um navio inglês com destino a Portsmouth. Mostrou ao capitão as cartas e os papéis que Lascelles lhe dera, com a promessa de um generoso pagamento para o navio que o levasse de volta à Inglaterra, e assinados por 2 dos mais célebres banqueiros da Europa. No 5º dia estava a bordo do navio com destino à Inglaterra. Uma neblina fria e rarefeita cobria Londres, reproduzindo, ou assim parecia, o frio e rarefeito caráter da existência de Stephen. Nos últimos tempos, seu encantamento pesava-lhe mais do que nunca. Alegria, afeto e paz eram sentimentos estranhos a ele agora. As únicas emoções que atravessavam as nuvens da magia em torno de seu coração eram de uma espécie mais amarga. Raiva, indignação e frustração. A separação e a desavença entre ele e seus amigos ingleses aumentavam ainda mais. O cavalheiro podia ser um espírito mau, mas quando se referia ao orgulho e à presunção dos ingleses, Stephen mal podia negar a validade do que ele dizia. Até a esperança perdida, lúgubre como era às vezes, constituía um refúgio agradável contra a arrogância e a malevolência inglesas. Lá, ao menos, Stephen jamais precisara se desculpar por ser o que era. Lá sempre fora tratado como um convidado de honra. Nesse dia de inverno em particular, Stephen estava nas baias de Sir Walter Pole, nas estrebarias da rua Harley. Sir Walter havia comprado recentemente um par de galgos muito puros, para grande alegria dos criados que passavam boa parte dos dias ociosamente visitando os cães, admirando-os e comentando com graus diferentes de conhecimento e entendimento a provável habilidade desses cães no campo. Stephen sabia que deveria reprimir esse mau hábito, mas se deu conta de que não se importava de fato para fazê-lo. Nesse dia, quando Robert, o lacaio, convidou-o para ir ver os cães, Stephen, longe de repreendê-lo, pusera o chapéu e o casaco e o acompanhara. Agora observava Robert e os cavalariços alvoroçados por causa dos cães. Sentia-se como se estivesse do outro lado de um painel de vidro grosso e sujo. De repente, cada um deles endireitou o corpo e saiu dos estábulos. Stephen estremeceu. Aprendera por experiência que um comportamento pouco normal como esse invariavelmente anunciava a chegada do cavalheiro de cabelos de algodão. Agora ali estava ele, iluminando os estábulos escuros e exíguos com o fulgor de seu cabelo prateado, com a cintilação de seus olhos azuis e com o brilho de seu casaco verde. Falando muito alto e gargalhando, não duvidando por um instante sequer que Stephen estava tão contente em vê-lo como ele estava em ver Stephen. Seu entusiasmo pelos cães era tão grande quanto o dos criados, e chamou Stephen para admirá-los em sua companhia. Falou com eles em seu próprio idioma e os cães pularam e latiram alegres, parecendo mais enamorados dele do que de qualquer um que tinham visto antes. Isso me lembra uma ocasião em 1413, disse o cavalheiro, quando vim para o sul visitar um novo rei da Inglaterra do Sul. O rei, uma pessoa afável e valente, apresentou-me aos cortesãos.
contando-lhes minhas inúmeras e maravilhosas proezas sobre meus reinos extensos, meu caráter cortês e tudo mais. Contudo, um dos fidalgos preferiu não ouvir esse discurso instrutivo e edificante. Em vez disso, ele e seus acompanhantes puseram-se a mexericar e a rir. Eu fiquei como o senhor bem pode imaginar, muito ofendido com tal tratamento, e resolvi lhe ensinar boas maneiras. No dia seguinte, esses homens desagradáveis caçaram lebres perto da floresta de Hartfield. Topando com eles, tive a feliz ideia de transformar os homens em lebres e as lebres em homens. Primeiro os cães dilaceraram seus donos, e depois as lebres. Então, sob a forma humana, viram-se em posição de poder infligir uma terrível vingança contra os cães que as tinham perseguido e hostilizado. O cavalheiro fez uma pausa à espera dos elogios por essa proeza, mas antes que Stephen pudesse dizer a palavra, exclamou: "Ah, o senhor sentiu?" "Sentiu o que, senhor?" perguntou Stephen. "Todas as portas tremeram?" Stephen olhou para as portas do estábulo. Não estas portas", disse o cavalheiro. "Refiro-me às portas entre a Inglaterra e todos os demais lugares. Alguém está tentando abri-las? Alguém falou com o céu e não fui eu? Alguém está instruindo as pedras e os rios e não sou eu? Quem está fazendo isso? Quem? Venha!" O cavalheiro agarrou o braço de Stephen e eles pareceram se elevar no ar como se de repente estivessem sobre uma montanha ou uma torre altíssima. As cavalariças da rua Harley desapareceram e uma nova cena apresentou seus olhos de Stephen, seguida de outra e de outra. Ali estava um porto com uma multidão de mastros tão densos como uma floresta. Pareceu passar voando sob seus pés, sendo substituído de pronto por um mar cinzento e invernal e por navios a todo pano que se vergavam ao vento. Depois uma cidade com torres e pontes esplêndidas. Curiosamente, quase não havia sensação de movimento. A impressão era de que o mundo voava em direção a Stephen e ao cavalheiro, enquanto eles permaneciam imóveis. A seguir, viram montanhas cobertas de neve que pessoas minúsculas escalavam com dificuldade. Depois, um lago glacial com picos escuros em redor. E depois, uma planície com cidades pequenas e rios espalhados nela como brinquedos de criança. Havia algo à frente deles. De início, assemelhava-se a uma linha preta que cortava o céu ao meio. À medida que se aproximavam, porém, transformava-se num pilar negro que se projetava da terra e os alçava, e que não tinha fim. Stephen e o cavalheiro pousaram bem acima de Veneza, sobre o que Stephen preferiu nem pensar. O sol se punha e as ruas e os prédios abaixo deles achavam-se às escuras, mas o mar e o céu estavam plenos de luz, com azul lácteo, topázio e pérola mesclando-se harmoniosamente. A cidade parecia flutuar num vazio radiante. Em grande parte, o pilar negro era tão liso como uma obsidiana, mas bem acima do nível do telhado das casas dele saíam vagalhões de negrura, torcidos e espiralados que se dispersavam no ar. Stephen não conseguia imaginar o que poderiam ser. "Aquilo é fumaça, senhor? A torre está em chamas?" perguntou Stephen. O cavalheiro não respondeu, mas quando se aproximaram, Stephen percebeu que não era fumaça. Uma multidão escura alçava voo da torre. Corvos, milhares e milhares deles, saíam de Veneza e voavam na direção de onde Stephen e o cavalheiro tinham vindo. Um bando rumou para eles. O ar se agitou de repente com o bater de milhares de asas, produzindo um zunido áspero e alto. Nuvens de pó e saibro penetraram nos olhos, no nariz e na garganta de Stephen. Ele se curvou bastante e cobriu o nariz com as mãos para afastar o mau cheiro. Quando as aves se foram, perguntou estupefato: "Senhor, o que são eles?" "Criaturas que o mago fez", respondeu o cavalheiro. "Eles está mandando para a Inglaterra com instruções para o céu, para a terra, para os rios e para as colinas. Está invocando todos os antigos aliados do rei. Em breve servirão a todos os magos ingleses e não a mim." Remetiu um uivo forte misturado de ira e desespero. "Eu o castiguei de uma forma com que jamais castiguei meus inimigos. Entretanto, continua a agir contra mim? Por que não aceita o destino? Por que não perde as esperanças?" "Nunca soube que lhe faltasse coragem, senhor", comentou Stephen.
Segundo dizem todos, ele fez coisas intrépidas na Península Ibérica. Coragem? Do que está falando? Isso não é coragem, isso é maldade, pura e simples. Steven, fomos negligentes, deixamos os magos ingleses se aproveitarem de nós. Temos de encontrá-los, temos que encontrar uma forma de derrotá-los. Deixamos os magos ingleses se aproveitarem de nós? Temos que encontrar uma forma de derrotá-los. Temos que dobrar nossos esforços para torná-lo rei.